Alexandre Sena Show. Segunda-feira, 25 de março de 2019. Depois de um longo período de pausa, estou de volta com o podcast. É a temporada 2019 do Alexandre Sena Show, com uma roupagem diferente, um jeitão diferente, mais direto ao ponto. Uma novidade desta temporada é que agora eu também vou disponibilizar o áudio do podcast no YouTube. Para fazer isso, eu vou usar uma ferramenta que eu conheci ano passado, o Headliner, que basicamente transforma áudio em vídeo. Há diversas formas de ilustrar o áudio com vídeo usando o Headliner, e uma das mais simples e mais eficazes, já que o barato do podcast é ouvir e não ver, é gerar imagens de ondas sonoras que acompanham o áudio do podcast. Só que tem um porém nesta versão do podcast no YouTube, e se você já está ouvindo a versão no YouTube, já deve ter percebido. É que não rola de colocar música com direitos autorais, porque aí corre o risco do YouTube limar o vídeo. Então, a versão do Alexandre Sena Show no YouTube vai sem música de fundo e também sem atração musical, ok? Vai ser um papo simples e direto, sem firulas. Eu pensei em um monte de pautas para esta edição de estreia da temporada. Pensei em falar do governo Bolsonaro, da reforma da Previdência, assuntos importantes que mexem com o dia a dia das pessoas. Mas eu resolvi falar de algo que vem chamando a atenção da opinião pública, principalmente nas redes sociais, que é a sucessão de tragédias e de eventos dramáticos que pontuaram esses 3 primeiros meses do ano de 2019. Um ano que na astrologia é regido pelo planeta Marte e no candomblé é regido por Ogum. Tragédia em Brumadinho. Temporal mata 6 no Temporal mata 13 na Grande São Paulo. Incêndio no CT do Flamengo. Ricardo Boechat morre em acidente de helicóptero. Cresce a tensão na fronteira com a Venezuela. 157 morrem em queda de Boeing na Etiópia. Massacre na escola em Suzano. Massacre em mesquitas na Nova Zelândia. Pois é. O Brasil e o mundo têm acompanhado uma sucessão de tragédias e acontecimentos fortes, com uma intensidade que há muito tempo não se via. Talvez porque a cobertura midiática melhorou muito nas últimas décadas. Talvez porque agora as redes sociais reverberam com muito mais intensidade a indignação, a revolta e a angústia da opinião pública. O fato é que nesses primeiros 3 meses de 2019, temos sofrido um bombardeio de notícias ruins, notícias impactantes que mexem com o nosso humor e com o nosso bem-estar, de uma maneira que nos deixa com uma certa sensação de impotência diante dos caprichos do destino. E é nessas horas que muitos buscam explicação fora do plano terreno, seja na religião, seja no misticismo, seja na crendice popular. Eu não pretendo aqui fazer com que você passe a acreditar em certos credos ou mitos. Cada um acredita ou desacredita no que bem quiser. Mas resolvi ilustrar esse podcast com explicações oriundas da astrologia e do candomblé, para tentar entender, sob essa perspectiva mística, o que está acontecendo neste ano de 2019. Na astrologia, 2019 está sendo regido pelo planeta Marte. Marte é um planeta enérgico, determinado, forte e firme, e suas vibrações, segundo a astrologia, impulsionam tomadas de decisões e mudanças. Na mitologia romana, Marte é o deus da guerra. Uma tendência astrológica positiva de Marte é nos colocar diante de decisões necessárias para o nosso avanço, para as quais seja fundamental haver força, energia, ousadia, coragem e iniciativa. Sabendo dessa tendência, cabe a cada indivíduo estudar e compreender melhor seu perfil astrológico, para poder aliar e lidar com a impulsividade e a energia geradas pela força magnética do planeta Marte, tomando cuidado para que essa energia extra não desencadeie excesso de impulsividade, impetuosidade, conflitos, competições e ambição desenfreada. Como tudo na vida, cabe a nós escolher como iremos utilizar essa força. E talvez também pela influência de Marte, tem ser humaninhos por aí usando o lado negro da força. Foi o caso dos psicopatas que atiraram nos estudantes da escola de Suzano. Foi também o caso do australiano que fuzilou muçulmanos das mesquitas de Christchurch, na Nova Zelândia. O planeta Marte está associado à luta, liderança, guerras, autoafirmação, garra, motivação, conquistas, iniciativa, independência, espontaneidade, vitalidade física e energia masculina em geral. A esses aspectos do planeta Marte, a gente pode associar na política internacional, por exemplo, as escaramuças entre Nicolás Maduro e Donald Trump, essa medição de forças, esse clima de ameaça. A energia marciana traz motivação e ânimo. Porém, como eu falei,
Tudo depende de como usamos nossas tendências astrológicas individuais e de como iremos nos comportar diante do impulso dado por Marte, que pode ser útil para nos ajudar a abrir caminhos para realizações, cristalizar sonhos, alcançar ideais e agir de forma mais determinada e objetiva. Marte incita e estimula a autonomia e o fortalecimento da individualidade. Análoga à força de Marte, na astrologia, temos a presença de Ogum no candomblé, como o orixá regente de 2019. Antes de explicar a regência de Ogum, preciso explicar primeiro, para quem não é muito familiarizado com o candomblé, eu mesmo também não sou, estou aqui mais como curioso, mas preciso explicar o que são os orixás. Os orixás estão intimamente ligados à história brasileira. Nossas raízes espirituais são inspiradas pela cultura trazida da África e dão origem a uma forma própria de cultuar essas divindades. Os orixás são forças da natureza que chegaram ao país através dos povos de origem Ioruba. Logo se fundiram com os costumes daqueles que já habitavam a nossa nova terra e se tornou um dos mais importantes segmentos religiosos do Brasil. Acredita-se que os orixás foram ancestrais africanos que foram divinizados, pois durante sua vivência na Terra, supostamente adquiriram um controle sobre a natureza, como raios, chuvas, árvores e minérios, e o controle de ofícios e das condições humanas, como agricultura, pesca, metalurgia, guerra, maternidade, saúde. Os orixás possuem características semelhantes aos seres humanos, pois manifestam-se através de emoções como raiva, ciúmes, amor em excesso, passional. Cada orixá possui um sistema simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, oferendas, espaços físicos e até horários. Como resultado do sincretismo que se deu durante o período da escravatura, com a imposição do catolicismo aos negros, cada orixá foi associado a um santo católico, para se manterem os orixás vivos e não se perder o direito ao seu culto. Assim, aqueles que cultuavam os orixás foram obrigados a disfarçá-los na roupagem de santos católicos, que cultuavam apenas aparentemente. No Brasil, os orixás possuem um sincretismo religioso com santos mais cultuados pelos fiéis católicos. Assim, a difusão desse formato de religiosidade ganhou campo, e muitas pessoas hoje se sentem protegidas pelo santo orixá. No caso de Ogum, por exemplo, ele normalmente é sincretizado com São Jorge e também com Santo Antônio. Ogum, como orixá regente de 2019, é o que tem trazido dias muito intensos para este ano. Ele traz muitos obstáculos para enfrentar e que não podem ser adiados. Muitas decisões difíceis terão de ser tomadas e podem comprometer a imagem de quem toma essas decisões para ter resultados esperados. Novamente, a gente pode fazer uma analogia com a política nacional, né? As polêmicas do governo Bolsonaro nesses primeiros meses, decisões impopulares como a reforma da Previdência, alguns obstáculos que a Lava Jato vem enfrentando, tudo isso tem influência de Ogum. O Ogum do candomblé, combinado com Marte da astrologia, reforça esse ambiente de luta, pois o planeta Marte também favorece a resolução das questões. Todo momento será oportuno para tomadas de decisões. E é importante que a gente lembre disso e não se omita quando for colocado à prova. Ogum, como orixá regente, é a oportunidade de espantar as energias negativas, deixar de lado a cobiça que o mundo material desperta em nós. A gente sente que 2019 está sendo meio que uma limpeza interna, né? Muita coisa que se perde, com dor e com tristeza, como foram as tragédias humanas em Brumadinho e no CT do Flamengo, por exemplo. Mas é a partir dessas tragédias que a humanidade se fortalece, e elas servem como elemento propulsor para mudanças, para analisar os erros cometidos, para mudar posturas, para evitar que sofrimentos semelhantes voltem a acontecer. Chegamos ao fim desta edição, só lembrando que nesta temporada de 2019 as edições vão ser lançadas mais ou menos a cada 20 dias. A próxima edição, portanto, deve ir ao ar no dia 15 de abril. Visite nosso site alexandrecena.jor.br, visite nossa página no Facebook, facebook.com/alexandrecenashow, interaja comigo no Twitter, @alexandrecena ou @acenashow. Lá no YouTube você pode conferir a edição sem fundo musical no youtube.com/canalcena. A todos um forte abraço e até a próxima.
Alexandre Sena Show.